Fala galera, tio Márcio na área e estamos aí, cara, continuando, né, nessa loucura da quarentena. Hoje vamos falar do quê? Hoje vamos falar de Idade Média Ocidental, meus queridos. Então, vamos lá, vamos chegando aí. E lembrando que na aula passada a gente comentou sobre a Idade Média Oriental, falamos sobre os bizantinos e sobre os árabes. Iniciamos hoje a ocidental. Bom, quando inicia-se a Idade Média, qual é o marco considerado pelos historiadores como fundador desse período? A queda do Império Romano do Ocidente. Tá? Então estabeleceu-se o ano de 476 d.C. como o início da Idade Média. Tá bom? Quando o Império Romano, então, acabou sendo fragmentado em vários reinos a partir das invasões dos povos bárbaros que vieram do Oriente. Lembrando que o Império Romano, né, ocidental, era um império centralizado. Com as invasões bárbaras, ele virou um grande samba do branquelo louco. Olhe quantos povos tomaram o que era antes o Império Romano. Nós temos aqui os visigodos, suevos, francos, anglos, saxões, ostrogodos. Quer dizer, virou uma loucura isso aqui. Quais são as principais características do período medieval? Tá? Lembrando que a Idade Média ela se divide em dois momentos, a chamada Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. O que veremos hoje é a Alta Idade Média. Começamos aí pelas invasões bárbaras, como eu disse para vocês, tá? O que aconteceu? Um processo de ruralização na Europa, porque as pessoas fugiram das cidades e foram para os campos. Então, a base da produção na Idade Média, pelo menos na Alta Idade Média, era a produção agrícola. O comércio existia, mas era pouco expressivo, tá certo? Temos também o fortalecimento da Igreja Católica e um sistema econômico político chamado de feudalismo. Aqui nós vamos nos ater um pouquinho mais. Vamos um pouco mais a fundo no chamado feudalismo. O que é o feudalismo? Entenda-se o feudo como uma porção de terra, um pedaço de terra que é passado de alguém para essa pessoa cuidar em seu nome. Tá bom? As origens desse sistema estão em estruturas romanas e germânicas, criadas a partir das invasões dos povos bárbaros. Dos romanos, o feudalismo herdou o chamado colonato. Quando começam as invasões, os grandes proprietários de terra fazem o quê? Eles fazem acordos, tá? Com pessoas ali mais pobres, né? Mais pobres, inclusive até escravos, e essas pessoas então passam a trabalhar para esses grandes proprietários, agora recebendo alguma coisa. Recebendo o quê? Terra, né? O alimento e proteção. Então cria-se um vínculo entre esses grupos e esses grandes proprietários. Porque uma característica muito importante da Idade Média é a belicidade. Você não conseguiria sobreviver sozinho na Idade Média, cara. Seria impossível, você precisava fazer o quê? Aliados. Então é todo um sistema o quê? De alianças. Dos germânicos, né, que é o principal grupo que invadiu a Europa, nós temos aí o Beneficium, tá? O Beneficium era o chefe da tribo que distribuía terras entre os seus guerreiros mais proeminentes, né, aqueles guerreiros que, enfim, né, o ajudaram em conquistas, etc. e tal, e criava-se vínculos afetivos entre o chefe e os seus guerreiros, né, distribuindo essas terras. E também o chamado comitatus, que é a relação de fidelidade, de lealdade que existe entre os guerreiros. Junte-se tudo isso, nós temos uma relação que é uma relação muito pessoal, uma relação homem a homem. E isso fica muito presente quando, por exemplo, o rei ele passa a distribuir terras, tá certo? E criar uma relação mais íntima ainda, chamada de relação suzerano, que é o dono da terra, o proprietário, com o seu vassalo. Lembrando que o vassalo não é um qualquer, né? O vassalo todo mundo pensa às vezes, né? Ah, coitadinho, um camponês. Não necessariamente. O vassalo ele é um nobre, tá? Que deve obrigações para esse rei, beleza? Nós temos aqui ó, a estrutura de um feudo. O que era um feudo, então? Feudo seria que tamanho? Talvez uma fazenda de médio porte, mais ou menos isso. Depende do poder do senhor feudal. Alguns tinham mais poder, tinham um feudo maior, outros com poderes menor, né? Ah, professor, e o feudo era exatamente o rei? Não necessariamente o rei. Aliás, uma característica da Alta Idade Média, que o rei reinava, tá? Mas ele não necessariamente governava. Muitas vezes os senhores feudais tinham um poder que era sobreposto ao poder do rei. E o rei ficava meio que preso nessas relações com seus vassalos. Isso acontecia, tá bom? Então a estrutura de um feudo, você tem um castelo, que é onde morava o senhor feudal,
o manso senhorio, o manso servil e o manso comunal. O que é isso? O manso senhorio é as terras onde eu era obrigado a produzir, né, o camponês, no caso, para o meu senhor. Né, para o meu senhor. Eu tinha que dedicar de 3 a 4 dias da semana para produzir para o senhor feudal. E 50% mais ou menos, né, das terras de um feudo eram do senhor, tá bom? Mais ou menos metade então. O manso servil, que é a produção do servo mesmo, para ele, e também o manso comunal, que era dividido entre o senhor e o seu servo, tá bom? Aqui eram os impostos, quer dizer, além de pagar todo, né, metade da que eu pagava pro senhor, né, sendo um camponês, eu ainda tinha vários impostos, como por exemplo a corvéia, né, que é aquilo que eu falei para vocês, trabalhar de 3 a 4 dias nas terras do senhor, a talha, metade do que o servo produzia pertencia ao senhor, banalidades, usar o moinho ou forno do senhor, também pagava, e o tostão de Pedro, olha só, 10% da produção do servo servia para pagar a igreja da sua região. Hoje chamamos isso de dízimo, tá certo? E vocês aí, ó, todo mundo pagando seu dízimo direitinho, tá bom? Moçada, alguns historiadores dizem que de tudo que o servo produzia, apenas 1/6 ficava com ele. O resto acabava indo para o senhor feudal. Quer dizer, uma vida extremamente miserável. Aqui nós temos a pirâmide feudal. Lembrando a vocês, tá, que a divisão clássica do feudalismo divide entre clero, nobres e servos. O clero, que é a igreja, né, no caso, tinha muito poder na época, porque se associou a vários reis bárbaros, isso é muito importante, dessa associação da igreja com os reis deu muito poder à igreja. O clero, ele rezava, o nobre lutava para defender o feudo, fazia inclusive aquelas... tinha a cavalaria medieval, né, tinha aqueles torneios medievais e tal, e o servo trabalhava, afinal de contas alguém tem que trabalhar nessa terra. Essa já é uma divisão um pouquinho mais elaborada, né, um pouquinho com outros elementos, onde você coloca o rei, né, que seria o suzerano dos suzeranos, a alta nobreza, que seria os vassalos, tá certo, do rei, né, os senhores feudais, aí duques, condes, marqueses, etc e tal, o alto clero, né, arcebispos e cardeais, cavaleiros, bispos e monges, e finalmente camponeses, servos da gleba, que eram os servos da terra, pertenciam à terra, e finalmente soldados. Lembrando que escravidão existia principalmente entre os árabes, mas não era a base da produção na Idade Média, tá bom? Mas existia escravo sim. O Império Franco, o Império Carolíngio, o império mais proeminente, o império... vamos dizer assim, mais estruturado entre os bárbaros, tá bom? Ou seja, o reino bárbaro mais organizado de todos. Aqui destaque para 3 reis que eu considero importantes. Primeiro, um carinha chamado Carlos Martel, que barrou o expansionismo árabe na Península Ibérica. Ele segurou os árabes ali na Batalha de Poitiers. Segundo, esse figura aqui, o Pipino o Breve, né? Pipino Breve fez um acordo com a Igreja Católica e aqui começa uma aliança muito interessante entre Igreja e Estado. E é claro, o nosso amigo Carlos Magno, que é o apogeu do Império Franco. Então temos aqui as principais características de Carlos Magno, do governo centralizado, uma administração bastante sólida de Carlos Magno. Primeiro, ele criou condados, marcas e ducados para organizar a administração. Também criou uma outra parada chamada Missi Dominici. Depois procure isso, muito interessante. Valorização da educação com criação de escolas, é o chamado Renascimento Carolíngio, moçada. Ele criou escolas que, obviamente, educavam nobres, mas também educavam pessoas, né, homens livres, trabalhadores, pessoas que não tinham recursos. É o chamado Renascimento Carolíngio. A educação, claro, a base era eclesiástica, mas também tinha como base a antiguidade clássica, certo? Imposição do cristianismo aos povos conquistados. Ele era cristão, né? Então ele impõe, ele ajuda aí o Papa, né? nessa simbiose que existe entre os dois, um ajudando o outro e tal, impõe o cristianismo aos povos conquistados, e ele chega a ser, desculpa aí pessoal, coroado pelo Papa em 800 como imperador do Sacro Império Romano. Mas professor, o Império Romano não tinha acabado? Tinha. Sem dúvida, mas ainda restava na Igreja Católica aquela ideia de que talvez conseguíssemos, né, aí agora com Carlos Magno, né, restaurar, né, as glórias que um dia foi Roma. Beleza? Quando Carlos Magno morreu, mais tarde o seu império vai ser dividido entre os seus netos, e aí vamos ter, né,
essa divisão, né, entre o Lotário, o Carlos o Calvo e o Luís o Germânico como base de formação de, por exemplo, estados como a França e também a Alemanha. Beleza? Voltamos na próxima aula a falar da Baixa Idade Média, do que vai acontecer nesse momento, tá bom? Um abraço, os manos, um beijo nas minas. Olha a Damastor aí, né? Fiquem com Deus e voltamos em breve. Tchau, pessoal. Fui.